Graça e paz, irmãos. O tema da meditação bíblica hoje é "A minha graça te basta". Nós lemos essa expressão em 2 Coríntios 12:9, quando neste capítulo 12, Paulo está contando a experiência dele, que ele teve há muitos anos, de ir até o terceiro céu. Então, para que essa experiência não gerasse soberba, orgulho no coração dele, foi enviado um mensageiro, um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, o texto diz, para manter Paulo ali de alguma forma humilde, quebrantado, não exaltando a sua própria experiência, não se achando superior aos outros por causa daquela única experiência que somente Paulo teve. E é certo que nós não precisamos ir ao terceiro céu para nos orgulharmos, né? Basta algum reconhecimento de algo que fazemos, nosso coração pecaminoso já é tendente a se inflar, a se inchar, a pensar mais de si do que convém. Então Deus sabe perfeitamente, de forma providencial, a tratar com o nosso orgulho, com a nossa soberba, quando nós estamos confiando em nós mesmos, quando nós estamos colocando todo o crédito a nós e não a glória a Deus. E no caso de Paulo, nós lemos lá que Paulo estava com esse espinho na carne, nós não sabemos exatamente o que era, mas era algo que incomodava e afligia profundamente Paulo. Tanto é que lá no verso 8, Paulo diz: acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim. Paulo orou 3 vezes para que Deus retirasse essa aflição, essa adversidade, esse incômodo, esse espinho na carne do coração dele. Nós aprendemos aqui também que nós temos a total liberdade de orar ao Senhor. Isso não é falta de fé, isso não é carnalidade. A palavra de Deus nos diz que nós devemos levar diante de Deus todas as nossas petições, angústias. A palavra de Deus não garante que Deus vai atender do jeito que nós pedimos, e graças a Deus por isso. Se Deus nos atendesse em tudo, nós estaríamos perdidos, porque a Bíblia diz que nós não sabemos orar, nós não sabemos pedir como convém. Mas Deus, em sua bondade, em sua soberania, Ele não atende o nosso pedido, Ele realiza a vontade dEle na nossa vida, que é incomparavelmente melhor. Então Paulo discorou 3 vezes para que esse espinho saísse, e Deus tinha algo melhor para Paulo do que livrá-lo desse incômodo. Então diz o texto no verso 9, e disse-me, depois que Paulo orou, ele recebeu a resposta: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Veja que Paulo então compreendeu, ele não mais orou sobre aquilo, ele compreendeu de que Deus estava falando assim: Paulo, melhor do que eu te livrar disso e você não aprender, é eu mostrar para você, eu mantê-lo humilde, mantê-lo quebrantado, mantê-lo confiante em mim, e eu vou sustentar a sua vida com a minha graça. Apesar das adversidades que vão persistir, apesar desse incômodo, desse espinho na carne, a minha graça estará com você de forma abundante. E isso basta. Como se Paulo tivesse falado assim: eu entendi que isso basta. Melhor do que resolver os problemas é ter a graça de Deus de forma abundante. Nós vivemos num mundo que nós queremos nos livrar de qualquer incômodo. Melhor do que sair dos problemas é como sair dos problemas. Será que nós precisamos encontrar mais a Cristo, amar mais a Cristo, relacionar mais com Ele? Senão não teve vantagem nenhuma. Se nós não aprendermos a confiar mais em Deus, se nós não depositarmos mais toda a confiança em Deus, se nós não estivermos mais quebrantados e humildes, como Isaías 57:15 fala, que Deus não rejeita um coração quebrantado e humilde. E isso muitas vezes Deus sabe como tratar na minha e na sua vida. E o que Paulo aprendeu aqui é que ele não murmurou, ele não mais orou, e ele também não murmurou, porque ele diz assim: de boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas. Fraqueza aqui, Paulo não está falando que ele era um covarde, que ele era medroso, e também não está falando de fraqueza carnal no sentido de que ele estava pecando porque ele era fraco na fé. Paulo está falando assim: eu sei que eu não posso confiar em mim, eu sei que em mim não habita bem algum, e Deus está me mantendo, Deus está me mostrando isso, que Ele é quem me sustenta. Então Paulo fala assim: por que eu vou reclamar? Por que eu vou murmurar? Eu vou me alegrar nisso, porque eu estou sendo mais forte. O poder de Cristo está se aperfeiçoando justamente nessa fraqueza de Paulo, quando Cristo cresce e Paulo diminui. E é assim na minha e na sua vida. Então Paulo diz: de boa vontade me gloriarei nas minhas fraquezas, ou seja, na minha incapacidade, na minha dependência de Deus. Eu vou me gloriar disso, porque realmente eu sou dependente de Deus. E ele diz: para que em mim habite o poder de Cristo.
Paulo não queria ser poderoso, Paulo não queria ser renomado, Paulo queria que o poder de Cristo, a graça de Cristo reinasse na vida dele. E Paulo diz, porque sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, verso 10, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor a Cristo. Porque quando estou fraco, é que sou forte. Deus estava mostrando para Paulo e está mostrando para nós que melhor do que resolver problemas é ter a presença firme de Cristo. Qual é o seu incômodo? Qual é o seu espinho? Será que é uma doença? Será que é uma aflição? Será que é num casamento, um filho com algum tipo de problema, de atipicidade? Será que é situação financeira, que por mais que você esteja sendo diligente, você tem passado por dificuldades? Várias áreas da vida. Todos nós, meus irmãos, você e eu, nós enfrentamos problemas, nós somos totalmente fracos, impotentes, incapazes de lidar com as situações da vida. Seja ela qual for, nós podemos orar a Deus. Senhor, se é da sua vontade, eu queria que essa situação mudasse, que essa situação se resolvesse, que essa enfermidade fosse curada, que esse problema fosse resolvido. Nós temos essa liberdade de orar segundo a vontade de Deus, sujeitando isso à vontade de Deus. Mas nós devemos saber que Deus não está obrigado de forma alguma a resolver isso. E Deus, o que Ele faz é melhor para nós. Muitas vezes Ele vai falar assim, eu vou mantê-lo nessa situação, mas eu vou dar uma graça especial para você viver assim, porque isso vai te aproximar de mim. Tudo que Deus faz é para nos aproximar dele. Eu sei que muitas vezes eu não entendo e eu imagino que você também não entenda. Mas tudo que Deus faz é para nos aproximar dele, para nos quebrantar, para nos atrair e nos manter dependente dele, porque esse é o nosso lugar, melhor lugar, é depender de Cristo em oração, com o coração humilde e quebrantado. Que Deus convença, o Espírito Santo convença o meu coração dessa verdade. Eu preciso todos os dias ser convencido dessa verdade. E quero que Deus faça isso na sua vida também, para que nós possamos realmente falar como Paulo. Senhor, a tua graça me basta. Que Deus te abençoe.